Olá, pessoal! Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e daremos continuidade à aula sobre a história da enfermagem. Vamos iniciar falando sobre as Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas foram criadas pela Igreja para dar assistência social e de saúde aos enfermos, moradores de rua, pobres, crianças, doentes mentais e criminosos. Eram filantrópicas, ou seja, funcionavam sem fins lucrativos, mas claro que com apoio de doações e de verbas do Estado. A primeira Santa Casa foi criada em 1498 em Lisboa e, desse legado português, iniciou-se a criação das Santas Casas brasileiras. A primeira foi criada em Olinda em 1539, apenas 39 anos após o descobrimento do Brasil. A Santa Casa de Vitória deu origem à primeira instituição hospitalar do Brasil. As Santas Casas eram, como já foi dito, instituições que tinham como função preservar a moradia das pessoas que não tinham onde morar e que precisavam de auxílio de saúde das pessoas da igreja. Já a Santa Casa de Vitória, ela virou uma instituição hospitalar posteriormente, a primeira instituição hospitalar brasileira. E instituição hospitalar é mais complexo do que as Santas Casas eram da época. O padre José de Anchieta teve uma grande importância na formação dessas Santas Casas. Ele veio em 1553 para o Brasil, vindo da esquadra Duarte da Costa para catequizar os índios nas missões jesuítas, que eram a função de trazer a palavra católica àqueles índios que não tinham crença em Deus, nunca tinham ouvido falar de Deus, nem da Igreja Católica. José de Anchieta criou um núcleo médico para cuidar dos tripulantes da esquadra Diogo Flores Valdez, atacados pelo escorbuto. E esse núcleo de saúde, esse núcleo médico, deu origem à Santa Casa do Rio de Janeiro em 1582, quando se iniciou-se a sua construção, destinada a assistir os doentes e as vítimas das frequentes epidemias. Essa obra foi sustentada pela criação das instalações coordenadas pelo padre José de Anchieta. Os cuidados no Brasil. As mulheres religiosas cuidavam dos necessitados nas Santas Casas. Onde não tinham médicos, os cuidados eram prestados por escravos, baseados por livros de medicina popular e enfermagem caseira que vinham de Portugal. A primeira escola de enfermagem no Brasil surgiu anexa ao Hospital Pedro II, onde se precisava de mão de obra devido à saída de pessoas religiosas da assistência com a nova direção. Para vocês entenderem, nesse hospício Pedro II, entrou um diretor. E esse diretor tirou as pessoas religiosas, as mulheres religiosas, dos cuidados aos doentes. Então se anexou uma escola de enfermagem para capacitar pessoas para substituir as mulheres religiosas que trabalhavam nesse hospital. E essa foi oficialmente a primeira escola de enfermagem construída no Brasil. A Fundação Rockefeller, criada em 1913, pouco antes da morte de Florence, tinha o objetivo de capacitar outros países com relação à assistência de enfermagem. Enviadas 9 enfermeiras para o Brasil para ensinar um modelo nightingaliano em período de eclosão das endemias. Então, quando começou o grande surgimento de doenças, a Fundação Rockefeller mandou para o Brasil 9 enfermeiras para ensinar o processo de cuidado de Florence Nightingale. Ana Justina Ferreira Neri, a fundadora da enfermagem brasileira. Ela é como se fosse a reencarnação de Florence. Não podendo ser porque Florence ainda estava viva na época de Ana Neri, e Ana Neri justamente exerceu o que Florence fez na Inglaterra.
Ana Nery foi voluntária na Guerra do Paraguai como auxiliar do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro, devido a seus filhos terem ido lutar na guerra, e ela foi justamente para cuidar dos soldados. A partir deste contexto, ofereceu seus serviços como enfermeira ao presidente da província enquanto durasse o conflito. A enfermeira conseguiu transformar a realidade sanitária local, impondo condições mínimas de higiene, para que doenças não se alastrassem e feridas fossem tratadas. Considerada a primeira enfermeira do Brasil, o governo imperial conferiu-lhe a Medalha Geral de Campanha e Medalha Humanitária de Primeira Classe. Foi precursora da Cruz Vermelha, é considerada a primeira enfermeira do Brasil e, em sua homenagem, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão no país foi denominada de Ana Nery, em 1923. Ana Nery também veio de família rica. Também tinha condições, também estudou muito no decorrer dos seus anos de vida. Teve filhos, seus filhos foram para a guerra, e ela fez a mesma coisa que Florence. Ela se voluntariou para cuidar dos feridos de guerra, reformou as instalações, impondo a teoria nightingaliana de higiene, de aeração, de tratamento e higiene de feridas, e foi considerada a primeira enfermeira do Brasil. E essa primeira escola de enfermagem ela foi criada para enfermeiras de alto padrão, mulheres de alta classe, que também tinham o mesmo nível social de Ana Nery. Então eram mulheres que tinham poder aquisitivo, que tinham uma instrução básica consolidada, e essa foi a primeira leva de enfermeiros que surgiu no Brasil. Até o fim da década de 30, a enfermagem permaneceu atuando em saúde coletiva, sem sistematização do ensino e com predominação da assistência dos religiosos. Em 1932, decretos ampararam o exercício legal da enfermagem e das irmãs de caridade. Então, pessoal, vamos acompanhando a cronologia da nossa história. Até o final da década de 30, não se tinha sistematização do ensino, ou seja, onde aparecesse uma escola de enfermagem, ela não trabalhava na mesma metodologia do que a outra e do que a seguinte. Então, não se tinha um padrão institucionalizado para se ensinar a enfermagem. Cada local ensinava do seu jeito, mas ainda se tinha a predominação da assistência das irmãs de caridade, porque não se tinha muitas escolas de enfermagem, não se tinha uma grande quantidade de profissionais capacitados. Então, até que esse quadro se revertesse, as irmãs de caridade, a assistência dos religiosos, era predominante. A Lei 795, de 6 de agosto de 1949, deu origem ao curso de auxiliar de enfermagem e regulamentou as escolas de nível superior, necessitando cada vez mais de assistência especializada. Gente, paralelo à história dos cuidados de enfermagem, nós temos a história da medicina, que a cada ano se avançava, a cada ano se descobria tratamentos novos, equipamentos novos, próteses. Então, tudo isso culminou para que os cuidados de enfermagem a essas pessoas que passavam pela assistência médica necessitou de cada vez mais que elas fossem especializadas. Então, precisou cada vez mais aumentar o padrão dessas pessoas que prestavam assistência de enfermagem. Em 1949 surgiu o curso de auxiliar de enfermagem, que eles prestavam assistência junto aos enfermeiros, que eram formados pelas escolas de enfermagem, junto às escolas de nível superior. Na década de 50, aumentou o número de pobres, fome, desnutrição, privilegiando a medicina curativa. Eles não tinham intenção de fazer o que a enfermagem faz, que é a prevenção. A enfermagem atua muito na prevenção. E a saúde médica da época estava precisando mais curar do que prevenir, sendo que eles não sabiam que a prevenção podia evitar problemas maiores.
Com maior necessidade de trabalhadores, surgindo mais escolas de atendentes e auxiliares de enfermagem, enfermeiras formadas ficavam na supervisão e gerência. Atendentes e auxiliares eram mais numerosos e ficavam com os trabalhos mais braçais. O que seria, nos dias de hoje, o técnico com o enfermeiro. Naquela época, o técnico não existia, era apenas auxiliares de enfermagem e os atendentes de enfermagem. Em 1966, houve a criação do curso de técnico de enfermagem. Mais uma capacitação vinda para promover, para gerir, para formar profissionais com ainda mais capacidade técnica e científica para poder lidar com os cuidados dos pacientes. Em 1970 surgiu a teoria de Van da Horta, que é importantíssimo vocês saberem que é a teoria dos cuidados humanos básicos, e nós vamos ver depois uma aula só sobre essas teorias, mas é importante vocês terem na cronologia que em 1970 surgiu essa teoria, que as teorias de enfermagem foram muito importantes para fundamentar a nossa atuação. Em 1973, o surgimento dos órgãos de regulamentação e assistência às classes sindicais dos enfermeiros, o COFEN e os CORENs. Surgiu o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem. Em 75, a Lei 6.229 do Sistema Nacional de Saúde, surgiu um novo modelo de saúde dividido entre a Previdência Social e o Ministério da Saúde, que foi criado em 53, focado na saúde preventiva com aspectos curativos e de reabilitação. Então, em 75, a medicina curativa existiu um embate entre a Previdência Social, que era responsável pela saúde dos trabalhadores, e o Ministério da Saúde, entraram em um impasse para determinar o que seria mais importante prevalecer na saúde brasileira: a prevenção ou a medicina curativa e de reabilitação. Então, o foco desses dois, a partir da Lei 6.229, foi na saúde preventiva, com aspectos curativos e de reabilitação. Porém, os recursos das indústrias médicas e farmacêuticas sempre deram prioridade à medicina curativa. Independente do que era pré-estabelecido por lei, os investidores das indústrias médicas e farmacêuticas preferiam investir em materiais, em técnicas curativas, porque dava mais lucro. E, por viver em um país capitalista, de revoluções industriais que aconteciam a todo tempo, de guerras, a medicina curativa era o que dava mais lucro. Bem, devido à valorização do ato médico e das especialidades clínicas, houve um aumento nos cursos de especialização e a necessidade do aprofundamento científico na enfermagem. A ABEM, criada em 1929 por ex-alunas da Escola Ana Nery, inicialmente chamada de Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas, a ABEM criou, em 1979, a CEPEM, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de Enfermagem, incentivando pesquisas, justamente para que viesse mais teorias de enfermagem, para que tivesse mais uma sistematização do cuidado dos enfermeiros, dos auxiliares e dos técnicos de enfermagem, para que todas as nossas práticas fossem fundamentadas, fossem cientificamente comprovadas, para que a gente pudesse acompanhar as especialidades clínicas e o ato médico. Em 86, surgiu a Lei 7.498, que regulamentou a enfermagem, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e as parteiras, extinguindo o pessoal de nível elementar sem qualificação específica, dando um prazo de 10 anos para essas pessoas se qualificarem.
Essa é a nossa lei do exercício profissional, regulamentando a nossa profissão e dizendo, em artigos e incisos, tudo que nós podemos fazer enquanto enfermeiro, técnico, auxiliar e parteira. No artigo 12, eu trouxe para vocês o que a lei do exercício permite que vocês exerçam como futuros técnicos de enfermagem. Artigo 12. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientações e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observando o disposto nos parágrafos únicos do artigo 11 desta lei, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde. A 8ª Conferência Nacional da Saúde foi um ato muito importante, porque mudou a concepção de saúde. Em 1988, a implantação do SUS mudou a concepção de saúde. Antigamente, saúde era apenas a ausência de doença. Depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a saúde passou a ser definida como um bem-estar físico, mental e social. Não mais apenas a ausência de doença. Em 1988, a implantação do SUS com os artigos 195 ao 200 sobre saúde pública foi a base para que a gente tivesse a saúde pública que temos hoje. E em 1990, o modelo político neoliberal, parte dos enfermeiros procuraram se especializar e parte buscou o resgate da saúde pública, garantido pelos artigos 195 ao 200 da Constituição de 88. Em 91, propõe a redução de carga horária de enfermagem de 3.600 horas para 3.000. Retira a especialidade de obstetrícia e propõe a introdução da pesquisa científica. Antigamente, a carga horária do enfermeiro era de 3.600 horas. A ABEM recomendou uma redução dessa carga horária para 3.000, retirando a especialidade de obstetrícia, que era anexa ao curso de enfermagem, e propondo a introdução da pesquisa científica. A 9ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1992, a enfermagem passou a compor as comissões de ética, auditoria hospitalar pública e privada, denunciando irregularidades e lutando por melhorias das condições de saúde da população. A enfermagem, pessoal, como vocês podem ver, veio caminhando a passos lentos e conquistando espaços maiores, conquistando cadeiras privilegiadas, de poder dizer o que é que a classe da enfermagem é, o que é que ela precisa, por que ela é fragilizada, ela precisa ser mais unida. Então, tudo isso foi a parte de luta que foram conquistando espaços da enfermagem, meio aos outros profissionais da saúde, e conquistando esse espaço, os profissionais poderiam lutar por melhores condições de saúde para a população. Nunca nós lutamos por nós mesmos, sempre pelo bem-estar das pessoas, que é o que a enfermagem preza. Ao fazer uma retrospectiva da história da enfermagem, percebemos que até os anos de 1950, a população era vista como não científica, e seu trabalho era amparado no modelo médico, na intuição e na experiência. Após essa década, surgiu uma preocupação de definição e organização dos princípios científicos que norteassem a prática de enfermagem. Só após este período
é que a enfermagem passou a construir seu corpo de conhecimento específico. Nesse momento, iniciou-se a discussão para conceituar a enfermagem como ciência, um instrumento indicado para a enfermagem buscar sua autonomia no campo do saber seria uma teoria, pois o respaldo teórico constitui, na nossa opinião, um instrumento para o avanço da profissão. Quem disse isso foi Elaine, em 2000, e ela trouxe apenas o que nós já sabemos, que da década de 50 para cá, a enfermagem passou a ser uma classe independente, não só uma classe que realizava ordens e necessidades médicas, mas necessidades do paciente que nós passamos a atender e passamos a ser reconhecidos como ciência, pois as teorias de enfermagem que vinham fomentando era o que transformava a nossa opinião num instrumento para o avanço profissional, nos dando respaldo teórico. No Brasil, o desenvolvimento das teorias de enfermagem ocorreu a partir de 1970, quando a enfermeira Wanda de Aguiar Horta apresentou a sua teoria das necessidades humanas básicas. Ao revelarmos a história da enfermagem, podemos constatar que, do período pós-Florence até os dias de hoje, as teorias de enfermagem surgiram e algumas delas possibilitaram ou propiciaram a criação de modelos assistenciais, contribuindo de forma significativa para a sistematização da assistência ao indivíduo. Então, pessoal, as teorias de enfermagem é o que sistematiza a nossa assistência. É o que faz com que todos nós trabalhamos de uma forma única, baseada na ciência, baseada na comprovação, baseada em teorias que podem corroborar para que a nossa prática seja exercida, livre de danos e independente de cuidados das outras profissões. Concomitantemente, claro, porque nós somos uma equipe. E com isso, quem ganha é o paciente. Com as vitórias da enfermagem, quem ganha é o paciente. Essas são as referências que eu utilizei para a aula de vocês, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, entre a primeira e essa segunda parte, como a enfermagem avançou, o que eram os cuidados iniciais das pessoas, como esses cuidados foram se especializando, foram se tornando mais independentes, foram se respaldando ao passar dos anos, e a gente pôde conquistar uma classe única, uma classe de cuidado às pessoas, um cuidado sistematizado, um cuidado científico, atualizado. Cada vez que o mundo girava, a enfermagem girava junto. E hoje, no mundo pós-Florence, nós temos enfermeiros e técnicos atuando de forma científica e com a arte, que, como a própria Florence descreveu, que a enfermagem era a mais bela das artes e também era uma ciência, porque precisa de estudo e precisa de embasamento para os nossos cuidados. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.